Olá pessoal, retomando os nossos deveres aí. Então, nós discutimos na aula passada a questão em relação à energia potencial, tá? Elétrica, só para dar uma revisada aqui, ó. Energia potencial elétrica, tá? Em relação a uma carga geradora do campo, seja um conjunto de cargas ou única carga. Hoje eu vou discutir com vocês um pouquinho, vou discutir o total aqui do nosso conteúdo, que é referente ao potencial elétrico, tá? E esse potencial elétrico ele vai ser denotado pela letra V, aqui no caso que nós vamos analisar. Então acontece o seguinte, o que seria esse nosso potencial elétrico? Esse potencial elétrico ele tem uma similaridade com o nosso campo elétrico E, tá? Ele tem um aspecto bastante parecido em termos de definição. Porque lembra que nós definimos que, nós vimos que o campo elétrico ele é associado à força elétrica realizada sobre uma carga Q0 em um determinado ponto do espaço, certo? Dividido pelo valor dessa carga Q0. Essa carga Q0 é uma carga teste, né? Que eu tenho que colocar lá para que ela possa sentir a influência de um campo elétrico através dessa força elétrica. E aí eu defino o campo elétrico naquele ponto como sendo a razão entre essas duas coisas, tá? Para ele ser independente da carga que eu estou colocando nesse ponto. O potencial elétrico ele vai ter uma característica similar a esse raciocínio aqui, ó. Por quê? O que nós estávamos olhando até então? Nós estávamos olhando qual que era a energia que uma determinada carga Q0 ela estava sujeita em uma região do espaço onde existia um campo elétrico. E aí eu deslocava essa carga de um determinado ponto A para um ponto B e eu conseguia olhar qual que era a diferença de energia potencial a qual ela estava submetida, tá? Então, para este potencial elétrico aqui, ó, nós vamos fazer uma definição, seguindo mais ou menos essa linha de raciocínio. Nós vamos dizer o seguinte, ó, que o potencial elétrico V, tá, em um determinado ponto do espaço, ok? Ele vai ser igual, perdão pessoal, eu tô com a garganta meio ruim, igual a energia potencial que uma determinada carga Q0 sente nesse ponto do espaço que eu estou interessado em analisar, tá? A energia potencial U de uma Q0, tá? De uma carga teste, só que dividido ao mesmo tempo, ele é dividido, ou seja, ele desconsidera o valor dessa carga Q0, dividido por Q0, tá? Então, por definição, a gente pode escrever o seguinte, que este nosso potencial elétrico V, tá, ele vai ser escrito como sendo a energia potencial desta carga Q0 neste ponto que eu tenho interesse no espaço, dividido pelo nosso Q0. Então, essa daqui, ó, por definição, seria o modo como nós escreveríamos o potencial elétrico nesse ponto, nessa região do espaço que eu estou interessado, tá? E aí vai acontecer o seguinte, no sistema internacional de unidades, eu vou poder escrever este nosso potencial elétrico como sendo a unidade de energia, ou seja, o Joule, dividido pela unidade de carga, que seria o Coulomb, tá? Coulomb, ou seja, seria J por C. Isso daqui é equivalente a gente escrever uma nova unidade que a gente chama ou define como sendo o volt, tá? Cujo símbolo também é V. Então eu denoto o potencial elétrico como V e a unidade do potencial elétrico no sistema internacional também acaba sendo um V, tá? Então beleza. Então ok. Então de posse desta definição aqui, vamos olhar qual é o instrumental matemático que eu consigo desenvolver para entender diferentes situações com base nessa minha definição. Beleza? Então, olha só. Então, vamos lá. Então, vamos olhar inicialmente, tá, para o potencial elétrico. Vamos olhar para o potencial elétrico devido
a partículas carregadas, certo? A N partículas. E aí eu posso, obviamente, começar estudando o caso para duas partículas e pensar como que seria no caso de N, ok? Então tá. Então nós vimos o seguinte, ó. Nós vimos que quando nós tínhamos N partículas carregadas, né? Nós fizemos isso daqui na aula passada, quando nós tínhamos N partículas carregadas, nós calculamos qual que seria o trabalho para deslocar essa partícula em uma dada região do espaço. Nós vimos que seria a contribuição dos campos gerados por cada partícula que compõe essa nossa distribuição. E a nossa energia potencial, ela foi descrita desta forma aqui, ó, tá? Então chegamos nessa conclusão. Dá uma olhadinha no vídeo da aula passada lá. Então nós temos que a nossa energia potencial U, ela poderia ser escrita como sendo Q0 dividido por 4π epsilon 0 e o somatório das cargas que estão distribuídas lá que são a nossa distribuição de carga N, tá? São essas partículas aqui, ó, geradoras do campo, dividida pela distância RI. Seria a distância dessas cargas até a região do espaço, onde eu estou colocando a minha Q0 para sentir essa determinada energia potencial U. Ok? Então tá. Então, se eu olho para isso daqui e penso na minha definição de potencial, então o meu potencial ele vai poder ser escrito da seguinte maneira. Ó. Então, logo, ok? O meu potencial V ele poderá ser escrito como sendo 1, porque eu vou dividir por Q0, né? Lembra da definição de potencial? É U por Q0. Então, eu vou dividir aqui por Q0, esse Q0 vai embora. Então, eu posso escrever simplesmente que o meu potencial é 1 sobre 4π epsilon 0 somatório, tá, das cargas individuais geradoras do campo dividido por RI. Tá? Então, está aqui um modo de eu escrever o meu potencial elétrico quando eu penso em uma distribuição de N cargas. Tá? Beleza. Mas o mais comum que a gente trabalha é quando essa distribuição de cargas ela é uma distribuição contínua e não é uma distribuição discreta como nós estávamos colocando aqui, tá? Então, isso daqui é uma distribuição discreta, as cargas elas estão distantes um pouco de si, não é? Mas normalmente o que a gente olha para uma distribuição contínua de uma linha, né? Uma área, um volume, né? Como a gente discutiu lá para fazer os cálculos do campo devido à lei de Gauss, usando a lei de Gauss. Então, se eu penso nessa distribuição contínua, eu posso reescrever o seguinte, ó. Então, eu posso dizer que se eu trabalhar, tá, num limite, tá, deixa eu colocar aqui, ó, se a distribuição de carga for contínua, eu já sei o que vai acontecer, né? A gente já viu algo parecido até aqui, né? Isso daqui é uma soma que é muito válida quando eu tenho uma distribuição discreta de cargas. Quando eu tendo por uma distribuição contínua, o que vai acontecer é que, ao invés de eu trabalhar com um DQI, eu vou fazer uma soma, em vez de eu trabalhar com QI, eu vou trabalhar com um pedaço da carga, com um DQI, e vou fazer com que esse DQI ele seja somado em todo o intervalo que nos interessa. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, se essa distribuição for contínua, eu posso escrever o meu potencial como sendo 1 sobre 4π epsilon 0, não é? E aí, quem eu vou somar, né, de igual a 1 até n partículas, eu vou somar os meus dQIs divididos por RIs. E aí eu vou trabalhar em uma situação limite, onde o meu n ele tende a zero, ele é uma carga só. Ele é uma coisa contínua, ele não são cargas discretas, não é carga 1, carga 2, carga 3. Tá? Ele é uma carga única, só que ele tem uma determinada dimensão espacial. Então, eu saio daqui e posso escrever o meu potencial como sendo 1 sobre 4π epsilon 0, tá? A integral do meu dq dividido por meu r. Tá? Tudo isso daqui é uma constante, fica fora da integral, mas a relação com o raio vai me dizer como que essa simetria ela deve ser somada no espaço. Tá? Então, eu tenho aqui ó, a distribuição
né, o potencial para uma distribuição de cargas contínua, tá? Onde essa distância R é a distância do dq até o ponto no qual onde você quer determinar o potencial, tá? O potencial elétrico. Tá. Aí uma coisa que é bastante comum, talvez no dia a dia da gente, não seja bastante interessante de analisar, é não necessariamente o potencial elétrico em um ponto do espaço. Porque aqui o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o seguinte, ó. Imagina que eu tenho aqui o meu eixo x, y. Aí eu tenho uma distribuição contínua de carga qualquer aqui, por exemplo, né? Vou pensar num fio torto aqui. Eu estou analisando o potencial neste ponto P aqui, ó, que é do meu interesse, tá? Então eu faço todo o esquema para poder somar isso daqui matematicamente. Mas imagine que eu queira trabalhar, na verdade, com uma diferença. Por exemplo, quando eu quero deslocar essa carga dentro de um campo elétrico provocado por essa distribuição e eu quero ir de um ponto A até um ponto B. Então, me interessa saber, na verdade, qual que é a DDP ou qual que é o ΔV que existe entre esses dois pontos. Porque o ΔU eu já sei calcular, não é? Então, a gente pode olhar também e pensar no ΔV. Então, vamos fazer isso. Acabou o rascunho aqui, peraí. Aqui. Tá, então vamos fazer isso. Então, nós temos o seguinte, ó. Vamos pegar aqui e olhar para a diferença de energia potencial entre dois pontos, tá? Então, vamos lá. Deixa eu escrever aqui de outra cor. Então, vou colocar aqui, ó. Diferença. Ok? Diferença de potencial. Ok? De potencial elétrico. Ok. Então, vamos lá. Então, se eu pensar, né, em uma determinada região do espaço qualquer, tá? A diferença de energia potencial, né, nós vimos, né, que entre dois pontos A indo para B, qualquer, lembra que a gente discutiu isso? Qualquer que seja a trajetória que a gente faça, eu posso calcular um U de B menos um U de A, ok? Que seja igual àquela expressão que eu havia descrito na aula anterior. Ela vai ser 1 sobre 4πε0, somatório do Q do Q que é 0 por R, tá? Então, o que acontece? Essa diferença de potencial que está aqui seria o meu ΔU, a diferença de energia potencial, ok? Que eu sei que é igual a menos o trabalho realizado para deslocar a partícula do ponto A até o ponto B. Só que isso daqui, ao mesmo tempo, isso daqui vai me levar a escrever o seguinte, ó, vai me levar a escrever o seguinte, que o U de B menos o U de A dividido pelo meu Q0, isso daqui, por definição, deve me conduzir a um ΔU por Q0, que equivale a um ΔV por Q0. Ou seja, né, o meu U de B menos o meu U de A por Q0 vai ser igual a um V de B menos um V de A dividido por Q0. Tá? Então, a diferença de energia potencial elétrica dividida por Q0 é igual ao meu potencial, a diferença de potencial elétrico dividido por Q0. Tá? Embora pareçam dizer a mesma coisa, elas têm fundamentos diferentes. Tá? Perceba que isso daqui está diretamente relacionado à presença da carga. Eu preciso necessariamente ter a carga e realizar trabalho sobre ela. Agora já o potencial elétrico não. O potencial elétrico ele independe da carga. Ele está lá e pronto. Tá? Não preciso ter um Q0 lá para perceber ele. Ok? Então tá bom. Então vamos fazer o seguinte. Ó. Quem que seria, né? Vamos pensar em quem seria o meu U de B menos o U de A, por definição. Isso daqui seria menos o trabalho realizado. O trabalho realizado seria menos a integral para ir de A até B de F vezes o dr. Só que o F nosso, vamos escrever por parte aqui, vai, F dl, ok? Esse daqui é o nosso F elétrico. Mas quem que é o nosso F elétrico, a nossa força elétrica? Ela é, na verdade, o nosso Q, certo? Nosso Q0 vezes o campo elétrico, ok? Então, o Q0 sendo uma constante, eu jogo ele para fora. Então, isso aqui ficaria menos Q0 integral de A até B de E
dl, ok? Então perceba que o Q0 está aqui e desse lado aqui ó, está o meu U de B menos o meu U de A, que é o meu ΔU. E eu olhando aqui, ó, tá? Se eu olhar aqui, se eu passar esse Q0 dividindo, isso daqui vai ser justamente o meu... Ah, perdão, peraí que eu acho que eu fiz uma caca aqui, gente, perdão. Isso daqui é a definição do ΔV, tá? Isso daqui não tem não. Tira isso aqui para mim, por favor. Ignora isso aqui. Tá? A aula, apesar de ser online, ela é ao vivo, tá? Ela vai acontecendo à medida que a minha mente vai jogando as coisas aqui no papel. Então, perdão aí, tá? Então, é assim, nossa diferença de energia potencial dividido por Q0 é a definição de diferença de energia de potencial elétrico, perdão. De novo, a diferença de energia potencial elétrica dividida pelo meu Q0 é igual à diferença de potencial elétrico, tá? Então, beleza. Então, quando eu pego e escrevo isso daqui, ó, pego o ΔU, né, passo Q0 dividindo, isso daqui acaba sendo igual a quem? Acaba sendo igual a isso daqui, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Então, temos, né, que U de B menos U de A dividido por Q0 vai ser igual a menos A até B e TL. Só que esse sujeito aqui, ó, este sujeito aqui, nós já vimos que ele é o V de B menos o V de A, ok? Então, vamos escrever ele aqui, ó. Então, eu tenho que o meu ΔV, ele vai ser igual a menos a integral de A até B de E dl. Tá aqui, ó. Essa é a diferença de potencial elétrico calculada a partir do campo elétrico em um determinado caminho. Isso daqui, ó, é aquela tal da integral de linha que vocês devem ter visto lá em cálculo. Não sei se vocês se lembram disso. Isso daqui é uma integral de linha, uma integral de caminho. Você está passeando por um dl, tá? Você está indo em uma direção de A até B, beleza? Então tá bom. Pois bem, então depois a gente volta para ver um exemplo de como que eu calcularia o campo nessa situação aqui, ok? Agora vamos olhar para essa relação que existe entre o campo e o potencial elétrico. Por quê? Porque eu sou capaz de obter o campo, isso daqui a gente sabe fazer lá por Gauss, e aí eu posso obter o ΔV, certo? Uma vez que eu sei como que é a cara do campo elétrico, eu consigo obter o ΔV. Bom, mas isso daqui, repara que é uma relação simples. É uma função, alguma coisa, que é igual à integral de alguma outra coisa, né? Então, o caminho contrário também deve ser verdadeiro. Eu devo ser capaz de sair daqui e chegar em um determinado E, não é? Então, eu tenho essas duas possibilidades. Eu tenho o campo e descubro qual que é o ΔV. Eu tenho o ΔV e descubro qual que é o campo. Então, beleza. Então, vamos olhar para essa relação que existe entre E e V. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó, relação. Vamos analisar essa relação entre o campo elétrico e o potencial elétrico. Já que a gente falou que o potencial elétrico tinha a mesma cara, né, que o E quando nós definimos ele aqui atrás. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Lembra que a gente estava discutindo aqui, ó, no comecinho do vídeo? Volta lá, tá? Então, beleza. Então, vamos lá. Então, eu tenho o seguinte, ó. Relação entre E e V, tá? Então, eu sei disso daqui, ó. Eu cheguei nisso daqui a partir da definição do potencial elétrico, utilizando a expressão para calcular a energia potencial. Então, nós temos que V de B, certo? Menos o V de A, que é o ΔV que está ali, ele é igual a menos a integral de A até B de E dl. Ok. Agora eu vou fazer umas manipulações aqui. Ok? Vamos pensar o seguinte, ó. Vamos pensar que A, né? Esse A aqui, ó, ele vai ser uma situação aonde o R ele vai estar lá no infinito. Lembra que eu pegava o A lá no infinito para determinar aonde a minha energia potencial elétrica era igual a zero? Então, nessa situação lá onde o R é infinito, eu vou ter um potencial A, tá?
que vai ser um potencial no infinito, que vai ser nulo, tá? Nulo, ele é zero, tá? Então, nessa situação aqui, ó, eu quero colocar este V de A, eu quero que este V de A, escreve na outra folha, quero, tá? Quero o meu V de A igual a zero, ok? Por que eu quero V de A igual a zero? Porque eu quero simplificar esta expressão aqui, ó, simplesmente por isso, tá? Então, eu vou escrever ela da seguinte forma. Eu vou escrever que o nosso potencial V, que seria o V de B, tá? O V num ponto qualquer, se lá no infinito já é zero, já defini isso. Então, B acaba virando um ponto genérico qualquer, onde eu vou fazer o cálculo vindo lá do infinito, indo para esse ponto X qualquer, tá? Que seria o meu ponto B, da integral de E dl, tá? Então, se eu conhecer o campo, facilmente eu determino qual que é o potencial. Mas o que eu quero é o inverso. Eu quero a função V conhecida. Como que eu vou determinar o E? Tá? Como que eu vou determinar o campo? Então, tá. Então, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar dois pontos próximos, tá? Então, vou fazer o seguinte, ó. Dado dois pontos muito próximos um do outro, ok? Vamos pensar que o nosso ponto A ele esteja numa situação assim, ó, x, y e z, tá? E o nosso ponto B ele sofre um pequeno deslocamento do tipo Δx, Δy, Δz, tá? Para facilitar, vamos pensar unidimensionalmente e manter as outras coordenadas fixas. Então vamos pensar assim, ó. O meu ponto B ele vai ser um x mais Δx, o y ele vai ficar constante e o z ele vai ficar constante, ok? Desta forma, se eu pensar assim, isso daqui me permite escrever que o meu dl, que é a minha integral de caminho, que eu poderia fazer um caminho no espaço, tá? Ele vai ser um dxi, tá? Ele pode ser escrito desta forma aqui, ó, tá? Ele só muda assim. Então, se isso acontece para o dl, é natural eu pensar o seguinte, ó, sendo assim, né? Sendo assim, eu posso pensar que o meu produto escalar de E dl vai ser um produto escalar da seguinte forma. Vai ser o campo elétrico na forma de vetor, que vai ser E de x i mais E de y em j mais E de z em k, ok? Escalar o dxi, para essa situação que eu estou propondo. Desta forma, vai ficar só a componente x, porque i j escalar i e k escalar i vai dar zero. Então, eu vou ficar com e de x dx, tá? Então, eu vou ficar com algo desse tipo aí, ok? Então, tá. Então, nessa situação onde eu estou me deslocando de A até B, e eu estou variando, o nosso potencial que seria V de B menos V de A, ele seria algo do tipo assim, ó, seria V de x mais ΔX, aí mantém tudo, né, y e z, menos o nosso V de x, y e z. Eu não sei se isso daqui já parece algo familiar para vocês, ó, uma função de x mais ΔX, função de x, tal, tá? Isso daqui é igual a quê? É igual a menos a minha integral de e de x dx, calculado de onde? De x até x mais ΔX, ok? Certo? Então, nessa situação, onde eu estou me deslocando um pedacinho pequeno no espaço, eu posso afirmar o seguinte, eu posso afirmar duas coisas, tá? Para, né, o x indo até x mais ΔX, ok? Eu posso propor que se eu tiver uma situação onde o ΔX é muito pequeno, ele está tendendo a zero, o meu e de x ele é aproximadamente uma constante, ele não muda, concorda? Porque o e de x ele tem uma dependência com a distância. Se a distância que ela está mudando não for muito pequena, eu posso supor que esse e de x é praticamente uma constante, de forma que eu posso sacar esse cara fora da integral, tá? Então eu posso fazer o seguinte, ó. Então eu posso escrever que menos e de x integral de x a x mais ΔX dx, isso daqui é igual a e de x,
ok? E aí eu calculo essa integral, vai dar x calculado do final menos o inicial. Então, o final é x mais delta x menos o nosso x, ok? Então, isso daqui vai ficar x menos x, vai dar zero. Isso daqui vai dar menos e de x delta x. Então, se eu voltar aqui, ó, se eu voltar aqui, agora que eu for voltar aqui, eu vou escrever o seguinte, ó, que essa integral que eu encontrei que vale isso, tá? Então, eu tenho que o nosso potencial de x mais delta x y z menos o nosso potencial de x y z é igual a menos e de x delta x, ok? E aí, nessa situação, aproximadamente, né? Porque eu fiz aquela gambiarra de falar que o delta x estava tendendo a zero e tal, coisa e tal, ok? Então, beleza. Então, agora vai acontecer o seguinte, ó. Vai acontecer que esse meu e de x, eu posso escrever ele da seguinte forma, ó. E de x, negativo disso, vai ser igual a v de x mais delta x com y e z, menos v de x, y e z dividido por delta x. Tá? Eu não sei se vocês lembram de algo desse tipo, mas isso daqui, na verdade, tá muito parecido com a definição de derivada. Porque lembra que eu falei que isso daqui é aproximadamente igual a esse e de x por causa disso daqui, ó, de falar que meu delta x tende a zero, então eu vou ter um x aproximadamente constante, jogo fora da integral. Então, se eu trabalhar nesse limite, certo? Aonde o delta x está tendendo a zero, isso daqui é justamente a definição de derivada. E aqui eu estou pegando só a contribuição em x, não é? Como eu estou pegando só a contribuição em x, eu posso escrever o seguinte, ó, que o meu e de x ele é igual a menos a derivada parcial do potencial em relação à derivada de x. Não sei se vocês já chegaram a ver derivada parcial, mas a ideia é que eu tenho diferentes contribuições em x, y e z, e aqui eu estou olhando só para x, tá? É isso que a gente precisa saber por agora, tá? Tá, professor, mas aí se variou em x e y, se variou em x e y, eu vou fazer o mesmo raciocínio para x, y e z, tá? De modo que eu possa escrever o seguinte, ó, que o meu e de x ele é igual a menos uma derivada parcial em relação a x, que o meu e de y, a parcela em y, é menos uma derivada de v com relação a y, e que o meu e de z ele é igual a menos uma derivada de v com relação a z. Okay? Então, eu posso escrever o seguinte, finalmente, eu posso escrever que o meu e, né, o meu campo, que depende de R, ele vai ser menos uma derivada parcial de V em relação a R. Ele vai ser um dv, perdão, aqui não é parcial mais, aqui eu estou falando já de R, né, que tem a contribuição x, y e z. Então aqui eu posso pensar que o meu campo E, o módulo do meu campo E, tá? Não é o E vetor, ele é a derivada, ele é o negativo da derivada do potencial em relação a R, tá ok? Então, uma das coisas que a gente pode fazer é isso, é saber qual é o potencial e achar o campo, e também eu posso saber qual é o campo e achar o potencial da outra maneira que a gente havia discutido, ok? Então, beleza. Então, aqui a gente encerra a primeira parte e eu vou continuar no próximo vídeo. Bom, beleza. Então, agora que a gente sabe calcular qual que é o potencial elétrico, eu quero discutir com vocês duas coisas que são bastante interessantes, tá? Então, a primeira coisa que eu quero discutir são as superfícies, que a gente chama de superfícies equipotenciais. Tá? O que seria essas superfícies equipotenciais? São superfícies que exibem o mesmo valor de potencial elétrico, ou seja, não tem diferença de potencial, não tem ΔV sobre uma superfície desse tipo aqui. Tá? Então, seria necessariamente, tá? superfícies
superfícies, tá? Na qual o potencial elétrico, ele é constante, ele não muda, tá? Não tem ΔV. E aí, por não ter ΔV, existem algumas consequências bastante interessantes que a gente vai ver lá na frente, tá? Então, nessa superfície, nós podemos dizer o seguinte: como o ΔV ele é uma constante, se ele é uma constante e ele está associado a uma variação de energia potencial elétrica, né? Então, nós temos uma associação de potencial, certo? De ΔV com ΔU dividido por Q0. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Qual que é a consequência? A consequência é o seguinte: se você está sobre o mesmo potencial, esse ΔV é igual a zero, o ΔU é igual a zero, e o ΔU, por sua vez, leva a informação que o trabalho da força elétrica, nesse caso, vai ser igual a zero, porque o ΔU, ele, por definição, ele é o negativo do trabalho da força elétrica para deslocar a partícula de um ponto A para um ponto B. Tá? Então, o trabalho executado pela força elétrica sobre uma superfície equipotencial, ele é nulo. Tá? Ele é nulo. Então, a partícula se move ao longo dessa superfície aí, sem sofrer trabalho realizado pela força elétrica. Tá ok? Então, uma coisa que é interessante a gente olhar é visualizar quem seriam essas energias, essas superfícies equipotenciais. Tá? Então, vamos olhar aqui inicialmente, tá? Para uma distribuição de carga, que seja uma distribuição de carga que nos remeta, né, a uma carga pontual. Então, vamos pensar aqui que eu tenho uma distribuição de carga esférica, tá? R, cuja carga total vale Q. Ok? Eu sei de duas coisas aqui. Eu sei que o campo elétrico como que o campo elétrico dessa esfera ele varia em função do R, tá? Isso aqui é uma esfera condutora, então toda a carga está concentrada na superfície, dentro não tem o campo, tá? E aí eu sei que ele varia radialmente, então eu tenho algo desse tipo aqui, ó, radialmente. Tá? Então esse daqui seria o meu campo elétrico variando, tá aqui, ó. Tá aqui, certo? Então eu tenho aqui meu campo elétrico saindo da carga aqui, que é positiva, tá? Aqui positivo, então o campo elétrico está aqui. Ok, então tá bom. Nesta situação, eu posso perceber o seguinte, que quando eu olho deixa eu pegar aqui a definição, calma lá. Essa seria a definição do potencial, certo? Do potencial elétrico em função do campo, tá? Nesse caso aqui, ó, o campo elétrico ele seria dado por alguma coisa desse tipo aqui, ó. Ele seria dado por Q, a carga, 4πε0 R ao quadrado, correto? Seria isso daqui. Se a gente pensar no potencial elétrico, eu substituo esse sujeito aqui, não é? E levo a carga de um ponto A para um ponto B. Okay? Nessa situação, eu ficaria com a integral em dr, tá? Vamos imaginar que eu estou levando ela aqui, ó, de um ponto A para um ponto B. Ok? Nessa situação aqui, ó. Ok? Então tá. Nessa situação, se a gente resolver, eu vou resolver aqui no cantinho, tá? Mas a gente vai voltar a fazer isso daqui como exemplo depois. Eu teria que fazer isso daqui, ó. Eu teria que fazer o potencial menos a integral de A até B do campo, que é aquilo ali, ó, Q sobre 4πε0 R ao quadrado dr, certo? Então, isso daqui, o potencial seria menos Q sobre 4πε0, que são constantes, sai para fora. E aí eu ficaria com a integral de A até B, de RA, ou de RA até RB, perdão, tá? De R a menos 2 dr. O que a regra diz? A regra diz, soma 1 no expoente e divide pelo valor que der. Se eu somar 1 aqui, vai dar menos 1. Tá? Dividido por menos 1, vai dar menos 1 sobre R. Com esse menos aqui vai dar mais. Então, o potencial que eu teria aqui seria Q sobre 4πε0 R. Certo? Então, tá aqui, ó.
Ah, deixa eu ver um negócio aqui. Lembra que a gente chegou a calcular algo assim, ó, tá? Eu tinha que a energia potencial era isso daqui, a energia potencial é V sobre Q0, então Q0 passa dividindo aqui, isso daqui vai dar o potencial, Q sobre 4πε0R, tá? É a mesma coisa numa situação quando eu estou com A lá no infinito, eu trago ele para um ponto aqui perto, tá? Então tem uma expressão análoga, ok? Então nós temos o seguinte, ó, nessa situação o nosso potencial elétrico ele variaria com Q sobre 4πε0R, tá? O que isso significa? Significa que se você fizer um gráfico, meu Deus, se você fizer um gráfico do potencial em função de R, ele vai decair, decai mais suavemente, mas ele decai igual o campo decai, tá? Ele vai decaindo com a distância. À medida que essa distância vai aumentando, o potencial vai ficando menor. Então, se você olha o potencial nesta direção, na direção radial, tá? A direção que você calcula o campo elétrico em função do dr, ele muda, tá? Mas eu estou atrás do quê? Eu estou atrás de uma superfície que seja equipotencial, que ela seja sempre a mesma, tá? Então, que o valor do potencial não mude. Agora, se você pensar radialmente, se você pensar em torno da esfera, né? O que você vai encontrar? Você vai encontrar o seguinte. Só, olha, deixa eu só... As folhas viram uma bagunça aqui. Mas deixa eu encontrar aqui. O seu ΔV, tá? Por definição, seria isso daqui, correto? E se ao invés de eu andar em R, eu andar em θ, mantendo um R fixo? Se eu fizer isso daqui, ó, se eu me deslocar assim, ó, tá? Vamos supor que eu saia daqui de um R fixo e venha parar aqui, ó, em um R fixo andando este DL aqui, ó, tá? Então, se eu andar esse DL, se eu andar esse ângulo θ aqui, primeira coisa que eu vou perceber é o seguinte, como que estaria o meu DL? O DL estaria nessa situação aqui, ó. E o meu campo, ele estaria nessa situação aqui, ó. Isso daqui seria o meu DE, ok? E os dois são perpendiculares entre si, tá? Então, por eles serem perpendiculares entre si, este produto escalar daria zero logo de cara. E a diferença de potencial seria igual a zero. A diferença de potencial só vai ser igual a zero se o V de B for igual ao V de A, ok? Nessa situação, esse ΔV seria igual a zero. Então, se eu fizer algo desse tipo aqui, ó, se eu caminhar ao longo de círculos, tá? Independente do tamanho que seja o meu círculo, isso daqui vai estar possibilitando que eu defina, tá? As tais das superfícies, tá? Equipotenciais. Equipotencial. Em cima dessa superfície, obviamente que o desenho ficou ruim, né, gente? Mas assim, a ideia é que você, em um raio fixo, tá? Em uma distância fixa em relação ao centro de distribuição, aqui eu estou trabalhando com o centro de distribuição esférico, aí você teria que ver depois como que seria o campo para outros tipos de distribuição, uma linha e tal. Mas a ideia é que você caminhe perpendicularmente ao campo, tá? Sempre que você caminhar perpendicularmente ao campo, você vai estar definindo um caminho, tá? Através do qual a superfície traçada é uma superfície equipotencial, ok? Então você não tem diferença de potencial entre dois pontos dessa superfície, tá? Se você deslocar a carga aqui, ó, a força elétrica não exerce trabalho sobre a mesma, tá? Então não tem grandes prejuízos aí. Maravilha. Então essa seria a nossa definição de superfície equipotencial, tá? Então, primeira coisa, vamos escrever algumas coisas aqui, ó. Vamos escrever aqui algumas definições, tá? Então, ó, as linhas de campo, tá? Que são radiais no caso ali, elas são perpendiculares, tá? Às superfícies equipotenciais. Potenciais aonde? Nos pontos
se cruzam. Ok? Outra coisa importante é que o espaçamento entre essas linhas entre superfícies equipotenciais ela vai indicar, tá? Indica ou tem a ver com o módulo do campo elétrico, tá? Por quê? Porque é o seguinte, ó. Se você olhar, tá? Aqui eu tenho uma superfície equipotencial, aqui eu tenho outra superfície equipotencial. Onde que o campo varia? Ele varia aqui, ó. Ele varia em R, tá? Então, sempre quando você desloca entre superfícies equipotenciais, de uma linha para outra, de uma superfície para outra, existe um ΔE considerável entre essas duas coisas e um ΔV associado automaticamente, tá? Então, isso daí são duas coisas interessantes de serem notadas, ok? Beleza. Aí, com isso, sabendo disso, a gente consegue voltar, tá, lá atrás e investigar uma coisa bastante interessante, tá? Que é a propriedade eletrostática. Então, vamos olhar aqui, ó, tá? Para propriedade eletrostática de um condutor. Lembra que a gente conversou que no espaço interno do condutor o campo elétrico ele é igual a zero, porque eu não posso ter um campo lá, senão eu vou ter uma força elétrica atuando e eu teria cargas deslocando, isso não ocorre, então as cargas ficam todas na superfície do condutor. Tá. Então vamos analisar agora aqui o que vai acontecer com o potencial. Então eu tenho o seguinte, ó, eu tenho, vamos pegar novamente aqui um condutor esférico, tá, de raio R, e aí a gente sabe que a carga ela vai ficar distribuída aqui, ó, na superfície. Vamos pensar aqui na carga positiva Qzão, tá? Então, beleza. Então, nós vimos o seguinte, ó. Primeira informação que nós tivemos, né? Nós vimos que o campo interno nesse nosso condutor, ele é igual a zero, ok? Para manter as propriedades eletostáticas, tá, do nosso material. Eu não posso ter carga andando aqui no meio, certo? Então, eu não teria excesso de carga no interior e toda a carga ela residiria aqui na superfície do nosso material, certo? Então, vamos olhar para a diferença de potencial nessa situação. O que vai acontecer, tá? Então, nós temos o seguinte, ó. Então, nós vimos que isso daqui é verdade, né? Discutimos isso daí. Nossa, está acabando aqui, peraí. Então, nós vimos e nós temos a seguinte informação. Temos que o potencial B menos o potencial A em dois pontos quaisquer, ele, por definição, é isso daqui, ó. A integral de A menos B, de A até B, né? De E dl. Ok. Certo? Então tá bom. E aí vem algo bastante curioso. Certo? Isso daqui é uma igualdade. Correto? Se isso daqui, ó, se isso daqui é igual a zero lá no interior, se esse cara é igual a zero, isso daqui tem que ser igual a zero. Concorda? Então, para isso daqui ser igual a zero, para o V de B menos o V de A ser igual a zero, só vai acontecer se isso daqui for verdade. Ó. Se o V de B for igual ao V de A. Não é? Isso não é verdade? E onde que eu estou olhando para isso? Eu estou olhando para isso nessa situação aqui. Ó. Imagina que eu estou em um ponto aqui no centro, A, e estou indo aqui para a borda em B.
essa daqui é a minha integral de caminho, esse daqui é o meu DL, tá? Estou caminhando nessa direção, estou indo para a borda do meu condutor, porque eu estou olhando aqui no centro o que está acontecendo com o campo. Eu sei que no meio do nosso condutor o campo tem que ser nulo, e ele só vai ser nulo se o potencial for igual, se o V de B for igual a de A. Ou seja, o potencial aqui no meio ele é igual ao potencial aqui na superfície, certo? E detalhe, o potencial aqui na superfície não é nulo. Esses dois caras aqui, ó, eles não são nulos. Então o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, quando eu fizer um gráfico do potencial, ok, em função de R, o que eu vou obter? Cadê? Nós calculamos aqui, ó. Eu vou obter algo desse tipo aqui, ó, tá? Por uma distribuição esférica desse tipo. Se você traça a gaussiana aqui fora, determina o campo e aí você vai determinar o potencial, você vai achar um potencial desse tipo, tá? Mas acontece que o potencial aqui na casca tem que ser igual lá dentro. Então vai acontecer isso daqui, ó. Quando eu olho para isso daqui, eu tenho um limite onde o R aqui, onde o R vira errão, tá? Nessa situação onde o R vira errão, a partir daqui, ó, eu decaio. Podia ter usado outra cor, né? Eu decaio, tá? Com aquela expressão Q sobre 4π ε0 R. Só que aqui no meio, aqui no centro, até se eu sair de R igual a 0 e ir até a borda, tá? Isso daqui me dá um potencial que é constante, que é Q sobre 4π ε0 R. É uma constante, tá? Então, o comportamento do meu potencial é esse daqui, ó. Eu constante até a borda e depois eu decaio com 1 sobre R, tá? Eu vou desenhar de novo aqui no canto para a gente não esquecer isso, ó. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, potencial R. Esse aqui é meu Rão, tá? E aí acontece isso aqui, ó, com o meu potencial. Ele é constante até a borda e depois ele cai. Isso não é muito curioso? Isso é muito curioso, muito bacana, não é? Então, beleza. Então, isso daqui é uma propriedade que a gente já discutiu, que a gente já sabia, mas essa daqui é uma consequência que a gente não desconfiava até o momento, não é? Então, o meu potencial aqui dentro do meu condutor, ele tem que ser constante. Mesmo porque é o seguinte, se ele não for constante, imagina que ele fosse zero aqui no meio. E aqui na borda eu tenho potencial. O que teria que acontecer com as cargas? Ficaria incoerente, elas teriam que ir do potencial mais alto para o potencial mais baixo. Lembrando que esse potencial aqui, lá na frente, vai virar o nosso DDP, a nossa diferença de potencial, que vai ser responsável pelo escoamento das cargas, quando eu tenho uma bateria, quando eu tenho uma tomada, quando eu tenho coisas desse tipo. Por isso que ele tem que ser constante. Então, tanto faz a carga estar aqui quando ela está aqui na borda, eu vou estar ela submetida ao mesmo potencial, certo? Então, por isso que eu não tenho fluxo de cargas dentro desse meu condutor, né? Quando ele está numa situação de eletrostática, quando ele está parado. Beleza? Então tá. Aí, lembra quando a gente discutiu também a cavidade, né? Uma cavidade dentro do nosso condutor? Vamos olhar aqui para a cavidade agora, ó. Então, se eu pegar aqui uma cavidade, o que acontece nessa nossa cavidade? Eu tenho aqui o nosso condutor, como formato qualquer, e dentro dele eu tenho um buraco, ok? Então, a gente já viu o seguinte, nós discutimos que a carga ela ficaria toda distribuída aqui na superfície externa, tá? E eu não teria, né, cargas internas aqui, nessa superfície interna, porque senão eu ia furar a lei de Gauss, etc e tal, né? A carga líquida envelopada que ela teria que ser necessariamente igual a zero. Mas carga líquida envelopada igual a zero não significa necessariamente que eu não possa ter a seguinte situação, ó, que eu possa ter cargas positivas de um lado e cargas negativas do outro, né? Mesma quantidade de cargas, quando eu envelopo, dá zero, né? Continuo obedecendo a lei de Gauss. Será que isso daqui seria possível de acontecer? Né? Vamos imaginar então que eu estou saindo aqui do ponto A e indo aqui para o ponto B dentro dessa minha cavidade. Tá? Então, beleza.
Então, nós já vimos discutido que não pode ter aqui carga resultante na superfície da cavidade. A carga líquida tem que ser zero, aqui continua sendo válido. Imagina que eu tenho aqui 3 positivas, 3 negativas, carga líquida zero. Estou obedecendo a lei de Gauss sem problema nenhum. Tá? Então, nada impede que eu tenha aqui, ó, aqui em cima... Deixa eu pegar outra cor aqui, ó. Que aqui em cima eu tenha uma densidade de carga que seja maior que zero e aqui embaixo uma densidade de carga que seja menor que zero. Tá? Eu tenha nos extremos densidade de carga diferente. Ok? Então tá bom. Então essa é uma hipótese. Vamos testar ela. Né? Então qual que é a minha hipótese? A minha hipótese é se essa densidade ela é diferente de zero. Quais são as consequências? Ok? Então veja. A diferença de potencial é definida como V de B menos V de A. Isso daqui é igual a menos a integral de A até B de E dl. Ok? Então tá bom. Então essa daqui é a definição do potencial e eu estou trabalhando com essa hipótese que eu fiz aqui. Se isso fosse verdade, esta integral aqui ela não seria zero, concorda? Por quê? Porque eu teria um campo maior que zero, tá? E o campo, nesse caso, ele é paralelo ao dl. Tá? Então, eu teria aqui, ó, eu teria um produto escalar diferente de zero e eu tenho um campo que ele é maior que zero. Nessa situação aqui, ó, eu tenho um campo elétrico entre a carga positiva e a carga negativa. Não é? Dentro do buraco aqui. Lembrando que isso daqui é preenchido, tá? O buraco é esse aqui. Então, tá. Então, beleza. Então, se isso daqui realmente acontecer, uma consequência direta seria que o V de B seria diferente do V de A. Você teria uma diferença de potencial entre esses dois pontos. Não é? Correto? Então, o que acontece? Acontece o seguinte. Para você... a gente já discutiu, não é? A gente já mostrou que, na verdade, nessa situação, o V de B ele é igual ao V de A. Por que os dois são iguais? Eles são iguais pelo seguinte, porque você está dentro de uma superfície equipotencial. Isso daqui, ó, é a superfície da nossa cavidade. Essa daqui também é uma superfície da cavidade. Então, tanto dentro quanto fora, o potencial ele tem que ser o mesmo, que é o que a gente mostrou aqui, ó, tá? Então, lá do zero até a borda externa, isso daqui é o mesmo. Então, se isso daqui ocorre, certo? Porque todos os pontos estão na superfície da cavidade, significa necessariamente, né? Por definição, cadê a definição? Aqui, ó. Tá? Então, se isso daqui é igual a zero, significa que o campo elétrico ele tem que ser igual a zero, porque o produto escalar não será. O E é paralelo, esse E aqui é paralelo ao dl. Tá? Então, o campo sendo zero, significa, tá? Nesta situação, que eu tenho que manter uma densidade de carga nula naquele ponto, para não ter campo aqui. Tá? Para não ter campo aqui, a única situação é aqui, além da carga líquida ser zero, para obedecer a lei de Gauss, eu tenho que ter uma densidade de carga igual a zero para não ter campo, para não ter esse problema aqui. Tá? Do VB acaba sendo diferente do VA. Então, nessa situação aqui é o que a gente fala que a gente obtém aqui, ó, quem está aqui no meio, né, é o que a gente fala que obtém a tal da blindagem eletrostática. Beleza. Então, é isso, pessoal. Aí é o seguinte, eu vou fazer o seguinte agora com vocês. Isso encerra, tá, o conteúdo da P1. Então, agora, qual que é a nossa próxima etapa? A P1, tá? Então, eu vou deixar essas duas aulas para vocês, ok? Para vocês ir dando uma olhada. Vou deixar uma lista, que seria a lista 2, ok? E na próxima aula, eu vou fazer uma aula
de exercícios envolvendo a lei de Gauss e o potencial elétrico. Exercícios. Tá? Repare que eu não consigo falar e escrever ao mesmo tempo. Deve ser algum problema. Eu vou fazer uma aula de exercício. Então eu vou soltar essas duas aulas. A lista 2. Uma aula de exercícios. Ok? Aí a gente conta uma semana. Aí a gente faz um ao vivo para dúvidas. Ok? E aí eu solto o gabarito. Aí vem o gabarito da lista. Ok? E aí a gente marca P1. Tá? A gente marca P1 sem problema nenhum. Não vamos ter pressa de datas, não. Isso tem seus motivos de ser assim. Beleza? Não se preocupem. Eu quero ver como que vocês respondem ao longo do tempo. Ok? Dando uma folga boa entre conteúdo e prova. Como que acontece. Então, falou. Um abraço a todos.